Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a nossa entrevista é muito especial porque eu vou estar conversando com LP lá de Brasília e nós vamos bater um papo incrível aqui no nosso programa de rádio. Nós já estamos conectados, nós ainda temos um minutinho antes de entrarmos, estamos conectados com os estúdios da rádio e com o Luiz Paulo Machado, o famoso LP lá de... Eu sou fã dele, não apenas porque eu adoro LPs, mas porque ele é um cara incrível também. E daqui a pouco eu vou ligar o áudio dele que está desligado. Mas você que está entrando agora, eu já convido você a entrar ali e a compartilhar. Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Eu já pedi para a rádio me dar um minutinho a mais. Ok, deixa eu entrar aqui. E aí, Cacá, bom dia, Cacá, tudo bom? Deixa eu ver aqui. Está cortado? Nuestra madre tierra. Yo te escucho entrecortado. Eu não sei o que hacer. Ahí te escucho bien, pero se te entrecorta a veces. Me corta às vezes? Ok. Pero eu não sei o que hacer. Deixe-me ver um pouco acá. Gente, eu vou ser o seguinte, eu vou começar ok. LP, tu consegue me ouvir? Perfeitamente. Maravilha, então, querido. Nós vamos começar em 1 minuto. Tu sabe me dizer se tu conseguiu já ver a minha live compartilhada ou ainda não? Não, amor, você consegue ver a live dele compartilhada? Vê aí, por favor. Maravilha. Eu estou tentando achar um link aqui e mandar pelo WhatsApp para você. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Pronto. Deixa eu tirar o áudio aqui. Ok, pronto. Eu vou... A Cris já entrou. Eu vou deletar, eu vou apagar, eu vou fechar ela aqui. Ó. Jay, we can go live in 1 minute. Is that okay? Or even 30 seconds. Eu vou te passar o... Ok. Eu vou pedir para a Cris, que está nos ouvindo daqui da internet, tudo bom, querida? Me faz um favor, manda o link da live aqui pro WhatsApp do LP, tudo bem? Hola, soy Gabriela Torrente. ¿Quieres saber más de lo que es aromaterapia? Aromaterapia es una ciencia y es una técnica ancestral. Jay, we are live. We are ready. We can go live. Con una excelente medicina alternativa moderna. ¿Cómo logramos eso? Bueno, eso te lo cuento en mi libro que ya está en Amazon y se llama Aromastic. Solo eso les voy. Bom dia, good morning, buenos dias a todo mundo que está nos ouvindo. Bom dia, galera de Miami região. Eu sou o teu host, Dan Williams. São 8 horas e 5 minutos. Estou 5 minutos atrasadinho. Me perdoe. Eu quero agradecer enormemente aos estúdios da PositivoExtremoRádio.com. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Gente, nós estamos hoje conectados ao vivo lá com Brasília. E nós estamos falando, vamos conversar com um cara incrível. Daqui a pouco eu apresento ele. Mas antes disso eu quero dizer para você que nós estamos ao vivo
para milhares de pessoas no mundo todo. E, olha só, você pode conversar com a gente de onde você estiver. É só nos enviar uma mensagem. Você pode falar com a gente através do site www.positivoextremoradio.com, ou você pode nos mandar uma mensagem através do meu Facebook, Dan Wilms, D-A-N, Dan Wilms, também pelo WhatsApp, que é, eu sempre me esqueço, mas é o algarismo mais, número 1-772-485-1732. Gente, 8 horas e 6 minutos, nós temos um show incrível pela frente, 2 horas de muito bate-papo com um cara que está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas lá no Brasil, mas com um projeto incrível que ele tem, o Bíblia para Iniciantes, que está cobrindo o mundo. Na verdade, eu começo todas as minhas manhãs ouvindo a voz desse cara, sabia? Poucas pessoas sabem disso, mas eu começo todas as minhas manhãs ouvindo a voz dele, e eu recebo sempre os áudios do Bíblia para Iniciantes. Meu querido amigo Luiz Paulo Machado LP, seja muito bem-vindo ao nosso programa, querido. Bom dia. Obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso que tem a intenção de ajudar pessoas a encontrar aí o seu propósito de vida, encontrar essa vida abundante, super abundante. E também é uma honra saber que você está participando desse projeto que nasceu tão pequenininho, para ajudar uma pessoa, e hoje realmente, como você falou, ele está aí no mundo inteiro e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, graças a Deus. Obrigado, graças a Deus mesmo, muito obrigado, querido. Tu tem sido muita inspiração, isso é muito legal. É muito legal poder conhecer as pessoas que nos inspiram. E é muito bacana isso, porque muitas pessoas mandam mensagem: ah, Dan, eu ouço as tuas mensagens e me inspiro. Em quem tu te inspira? Eu me inspiro nesse cara que está aqui na tela. Ok. Meu querido, tu é Master Coach, diretor da Febracis em Brasília e também em Goiânia, correto? Me fala um pouquinho da tua vida, meu querido. Então, tudo isso nasceu através de... Deus usa as pessoas, certo? Sempre. Eu e minha esposa estávamos num jantar no Coco Bambu aqui em Brasília, e um amigo nosso, dono do Coco Bambu, ele começou a falar de um curso de inteligência emocional, e ele falava com tanto entusiasmo, e a gente não conseguia nem entender direito o que ele estava falando, o tamanho entusiasmo que ele se referia a esse curso. E, bom, ficou o entusiasmo, a gente não entendeu muito bem. E a esposa dele, a Nathalie, pessoa maravilhosa, né, a esposa do Beto, e começou a ligar para a gente, para a Thaís, para minha esposa, falando: não, vocês têm que fazer esse curso é transformador, é um curso maravilhoso. E na época a gente estava bem, numa época desafiadora, né, financeiramente falando. Enfim, depois da 6ª ligação, eu falei: amor, vai fazer esse curso. Ela era persistente. Depois, para ver se ela para de insistir. Então, minha esposa fez o tal curso, né, chamado Método CIS, de Inteligência Emocional, e realmente esse curso foi maravilhoso para ela, né? A única coisa que ficou ruim, assim, é que eu fiquei com raiva desse tal do Paulo Vieira, porque ela só falava nesse cara, porque o Paulo Vieira é isso, é aquilo. Eu falei: o que esse cara tem que eu não tenho? Exatamente. E aí ela me convenceu de fazer o curso lá em Fortaleza depois de eu já ter dito um não forte para ela, que eu não iria fazer. Ela falou: amor, você deveria ir só para agradecer o Paulo Vieira. E eu falei: mas eu vou agradecer ele o quê? Ela: lembra, amor, que quando eu fiz o curso eu me tornei uma esposa muito melhor? Okay. E muito mais inteligente, hein? Olha só, ela estava te dando um banho ali. Exato. Ela começou a usar o poder das perguntas, né? As perguntas são mais poderosas do que as respostas. E ela falou: e se você pudesse, né, viver o que eu vivi, se você pudesse também ser um marido melhor, uma pessoa melhor ao fazer esse curso? E eu realmente, né? E aí ela falou: lembra que eu passei a torcer pro Flamengo depois que eu fiz esse curso? E aí eu falei: realmente esse cara merece alguma coisa. Fui fazer o curso. Bom, resumindo, fiz o curso, me apaixonei
vi que a inteligência emocional é algo que é importantíssimo para qualquer pessoa, e fizemos o curso de formação em coaching depois. Formação em coaching, vários outros cursos. A finalidade de fazer esses cursos era ajudar pessoas. Uhum. Nessa época nós já tínhamos uma influência sobre muitas pessoas aqui em Brasília, ajudávamos já muitas pessoas, né, dentro da igreja, e nós vimos a oportunidade de poder ajudá-las mais com a inteligência emocional. E foi aí que nós nos apaixonamos, começamos a trabalhar com isso, e aí surgiu a ideia de abrir um escritório, contratamos uma secretária. Nessa época eu estava trabalhando ainda no Tribunal Superior do Trabalho. LP, quanto tempo faz isso? Isso foi em 2012, né? 2011 ela fez o curso, uhum. E 2012 eu fiz lá em Fortaleza. Então, nem foi em Brasília, foi em Fortaleza. Eu fui para Fortaleza. E daí ela fez o curso em Brasília, nessa turma, né, que é inicial, de 70 pessoas mais ou menos. E depois eu fui para Fortaleza e começamos a levar muitas pessoas para Fortaleza para fazer esse curso, né? Tamanho também o impacto que teve nas nossas vidas. Até que então surgiu a oportunidade de trazermos esse curso para Brasília, surgiu esse convite, e aí a partir de abril de 2013 nós efetivamente começamos a representar a Febracis, né, que é a empresa de coaching integral sistêmico, né, presidida pelo Paulo Vieira, que é um cara espetacular, hoje o maior coach do Brasil, sem dúvida. E aí a gente começou a representar a Febracis aqui em Brasília. E aí a minha vida mudou completamente, eu comecei a fazer o que eu amo, que é ajudar pessoas, abrir mão do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, não que lá seja ruim, é uma empresa maravilhosa, um órgão incrível, né? E eu estava muito bem lá, crescendo, só que surgiu esse desafio, essa oportunidade, e aí eu decidi por estar 100% nesse projeto. Nossa. Me tira uma dúvida, porque eu converso com muitas pessoas, eu já estive em Brasília várias vezes dando os meus treinamentos, e Brasília todo mundo vive-se em prol desse trabalho público, desses órgãos públicos. Isso traz segurança para as pessoas, para todo mundo, né? No Brasil se fala, aqui nos Estados Unidos não é assim, viu? Aqui escreveu, não leu, a demissão comeu. Então não existe esse negócio como é que essa segurança. Foi essa estabilidade. Foi difícil para ti fazer essa troca ou foi rápido assim? Olha, toda escolha ela pressupõe alguma perda, né? Sim. Então, tudo aquilo que você vai escolher e decidir na sua vida, você tem que estar claro que você vai abrir mão de alguma coisa. Muitas vezes por isso que as pessoas têm medo de decidir ou de arriscar, porque sempre tem alguma coisa em jogo. Nesse caso, foi realmente desafiador para mim, porque a minha vida inteira eu sonhei em estar lá no TST. Meu pai aposentou como diretor do Supremo Tribunal Federal. Uau. E meu pai sempre foi um ídolo para mim, ele já faleceu em 2004. E eu sempre tive ele como referência, né? Meu pai foi muito bem sucedido, começou lá de baixo e terminou como diretor do Supremo. E na minha família eu não tinha nenhum exemplo de empresário. Meus tios todos do Banco do Brasil ou do Banco Central, minhas tias todas professoras, meu pai, como eu te falei, é diretor do Supremo Tribunal. Então todas as pessoas tinham um emprego, tinham uma estabilidade. E eu vivi com isso. E com a ideia de que todo empresário era maluco. Porque verdade. Porque as pessoas que eu conhecia na época, que tinham arriscado algum empreendimento, ou frustraram, ou viviam reclamando de ações na justiça, ações trabalhistas, que o aluguel era caro, que tudo era difícil, que no Brasil as coisas são complicadas para o empresário, etc. Então a minha crença era que o empresário vivia para trabalhar, para pagar imposto, para pagar aluguel.
né? E que o risco era muito grande e que poderia até se dar bem durante um tempo e depois não. Então, para mim, foi muito desafiador abrir mão dessa estabilidade, abrir mão dessa segurança. Porque eu estava ali, eu já tinha tido 18 anos de experiência no Banco do Brasil, já tinha trabalhado antes do Banco do Brasil, eu já tinha sido auxiliar administrativo na Fundação Educacional. Então, tudo que se referia a trabalho para mim era concurso público. E aí eu estava no TST como analista, que é um cargo de nível superior, uma carreira fantástica, que muita gente aqui em Brasília almeja estar ali no lugar onde eu estava. Né? Quando eu passei, foi uma comemoração da família, dos amigos, aquela coisa toda. Né? Eu era exemplo para muita gente, né, de dedicação, fiquei estudando 2 anos, né, 12 horas por dia para passar nesse concurso. Tá? Tive essa disciplina, essa persistência e passei. E aí, quando eu me deparo com essa oportunidade de ser empresário, aí eu falei, uau, e agora? O que fazer? Só que algo que mudou na minha vida é a presença de Deus. Então, hoje, toda decisão que eu tomo, eu levo primeiramente a Deus. Ele sabe o que é melhor para mim. Muitas vezes eu vou pela minha intuição ou pelo que eu acho que é bom para mim, e a minha vontade sempre é boa para mim, né, aos meus olhos, mas nem sempre é a melhor vontade. Então eu coloquei diante de Deus e Deus me trouxe paz para que eu abrisse mão do TST e ficasse nesse empreendimento que ajudaria muito mais pessoas. Né? Um dos meus maiores valores, nós temos uma ferramenta na Febracis que chama CIS Assessment. É uma ferramenta que faz um raio-x de você, quem é você por dentro. Se você é uma pessoa mais dominante, se você é uma pessoa mais conforme, analítica, se você é uma pessoa mais consciente. A Cris vive me falando sobre isso. Um beijo enorme para a Cris. A Cris é fantástica, né? E essa ferramenta é uma ferramenta poderosíssima. E dentro dessa ferramenta, você descobre quais são os seus valores. Os seus valores são os motivos pelos quais você decide algo. E o meu maior valor são 6 valores, tá? Tem o valor econômico, tem o valor político, tem o valor estético, tem o valor religioso e tem o valor social, altruísta. O meu maior valor, a escala é de 0 a 100. O meu maior valor é o social, altruísta. Ou seja, eu estou sempre pensando em alguma forma de fazer a diferença na vida das pessoas. E diante dessa escolha, serviço público, estabilidade, que para mim seria fantástico, porque a minha personalidade, eu sou estável. O meu perfil é estável. Então, estabilidade. Sim. Eu tenho tudo a ver com o cargo que eu estava lá. Plano de carreira, aposentadoria garantida, né, estabilidade total praticamente. E aí eu fiquei, né, nessas 2 opções. Só que aí o meu valor social, o meu valor altruísta, ele me levou a tomar essa decisão, onde eu poderia ajudar mais pessoas. E fui, né, coloquei diante de Deus, Deus me colocou paz, e hoje eu estou aí, né, eu e minha esposa juntos, nesse desafio maravilhoso de impactar o mundo, de impactar pessoas através, né, de Deus, da palavra de Deus e do coaching integral sistêmico. É muito interessante isso, essa junção dessas, vamos dizer, metodologias. Mas antes eu quero voltar um pouquinho para esses valores. Tu falou que tu deixou escapar que um dos teus valores ali é o estético. Qual a tua idade? Eu tenho 47. 47, como é que tu faz para ficar tão bem assim, então? é só o valor estético, não? Então, meu valor estético é alto também. Eu ia dizer, tem que ser alto, porque um cara de 47 anos não fica com esse visual se o valor estético não é altíssimo. Vai lá, o que tu faz? Qual é o segredo? É verdade. Bom, eu tenho 47, já sou vovô, né? Meu filho está aqui, inclusive, eu estou falando aqui de casa, né? Tenho esse privilégio, a tecnologia permite isso, né? Isso é maravilhoso. Como que eu consigo ter esse estilo de vida que me proporciona essa saúde, né? Pequenas rotinas de excelência, tá? Eu resumo isso em pequenas rotinas de excelência. Dentro do método CIS de inteligência emocional, o Paulo Vieira ele criou
algo chamado exercícios rotineiros. Tá? Os exercícios rotineiros é uma ferramenta que nós utilizamos diariamente para que nós possamos ter uma vida abundante. Tá? Dentro dos exercícios rotineiros eu tenho o ritual do acordar, eu tenho o ritual do dormir, eu tenho 40 motivos de gratidão, eu tenho ativação de recursos 5 vezes ao dia, eu tenho validação 5x5, que é validar as pessoas, eu tenho V0, eu tenho abraço de 40 segundos. Então, dentro dessas rotinas, dentro desses exercícios rotineiros, eu incluo diariamente o exercício físico pela manhã. Tá? Uhum. Eu não saio de casa, ou eu saio de casa para fazer uma atividade física, ou se eu não sair de casa para fazer atividade física. Eu acho que nós perdemos o LP por 1 minuto, mas nós vamos continuar aqui. LP, tu tá na escuta? Não. Deixa eu ver se os estúdios ainda estão me ouvindo. Me dê gente, eu peço desculpas. Are you there? Nós estamos tendo um pequeno problema técnico aqui, mas pelo jeito daqui a pouco se escute. Ok. A rádio me escuta normal, então o LP caiu. Eu vou pedir para eles me ligarem de volta. Enquanto isso, nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos ouvir uma música. Nós vamos começar com a música da Hillsong, que é essa banda incrível lá da Austrália. E a música que nós vamos ouvir é Say the Word. Jay, we're gonna play song number 1, please. Caiu. Vamos ligar de volta pro LP? Pera aí. Vamos ver, então, gente. Tivemos um probleminha. Vamos ver, eu acho que daqui a pouco o LP volta. Vou aproveitar e pegar mais café. Quem tá escutando, quem tá na escuta aí, gente, manda um abraço para Marigens Carvalho. Quem mais tá aí diz oi. Cadê a galera do Despertando pra Vida? Estão por aí? Bom dia, Grazi. Quem mais está aí? Jerusa, tudo bom, querida? Fala, doutor. Deixa eu ver. Tu consegue me ouvir? Deixa eu ver. Ah, pronto, vai ver aqui. Não. Beleza, querido. Sim, fica bem alto, né? Sim, aham. Tá. Tu mudou o lado, tu tá do lado de lá agora, mas não tem problema, tá ótimo. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Beleza. Tá confortável assim pra você? Tá.
A família inteira ajudando, isso é ótimo. Maravilha, Hillsong. Gente, eles são maravilhosos e acabaram de cantar pra gente Say the Word, diga a palavra. Se você não conhece a Hillsong, você precisa correr lá no YouTube e assistir os vídeos deles. Eles são maravilhosos. Nós estamos conectados ao vivo, direto com o Brasil. E hoje nosso bate-papo é com o Master Coach, diretor da Febracis Brasília e Goiânia, Luiz Paulo Machado. Nós estamos tendo um pequeno... Pronto, voltamos com o Luiz Paulo Machado. Maravilha. Gente, antes do intervalo, eu perguntei para o LP como é que um cara de... Agora eu vou detonar com ele, eu vou detonar elogiando. Como é que um cara de quase 50 anos consegue manter essa forma? Olha a cara dele no vídeo, gente. E ele me disse que ele consegue manter essa forma por causa de rotinas, comportamentos, hábitos que ele desenvolveu que fazem uma diferença gigantesca. E antes de nós ouvirmos a Hillsong, ele falou que ele não sai de casa sem fazer um exercício físico pela manhã. LP, querido, tá me ouvindo? Estou, perfeitamente. Maravilha. Continua contando pra gente, então, quais são essas tuas rotinas? Então, eu estava falando da rotina de excelência, né? Exercícios rotineiros. Eu só saio de casa sem fazer um exercício se eu for direto para o CrossFit ou se eu for direto para a academia para fazer um exercício. Porque é muito importante que você faça atividade física pela manhã. E dentro do meu dia, eu tenho várias coisas. Por exemplo, eu também não saio de casa sem ter o meu momento com Deus. Então, antes de sair, antes de fazer o exercício físico, hoje, por exemplo, você recebeu o projeto Bíblia para Iniciantes, não foi? Sim, isso. Então, eu faço... são prioridades, tá? Qual é a minha prioridade, meu valor principal, a minha prioridade principal no dia? Então, Deus. Deus é, para mim, o mais importante, é o meu valor maior. Então, se eu sair de casa sem ter um momento com Deus, sem poder conversar com Deus, sem colocar uma música como essa música. Olha essa música. Você coloca uma música dessa, Say the Word, da Hillsong. Ela te preenche. Né? A palavra tem poder. Então você, através da música, através do louvor, você prepara o seu coração para receber uma palavra de Deus. Sim. E aí eu leio a palavra, eu leio a Bíblia e faço essa meditação na palavra e encaminho para essas milhares de pessoas que estão recebendo hoje, inclusive você. Deixa eu te perguntar, antes que eu esqueça sobre isso, desculpa te interromper, em que momento tu faz essas gravações? Tu separa uma vez por semana para gravar ou tu grava todas as manhãs? Todas as manhãs. Faz parte da rotina. Ah, de que excelência. legal! É na hora, eu gravo e encaminho na hora. Eu não deixo gravado para ir mandando, não. Eu até estava pensando nisso, daí eu pensei um dia, mas a voz dele parece voz de manhã cedo, porque a minha voz também fica assim. Que legal. Gente, olha só, tenho que dizer para vocês que se vocês não estão na lista de entrega, eu achei que assim que se fala, né? Na lista de transmissão, para receber o áudio e o texto e a música todos os dias do projeto Bíblia para Iniciantes, vocês precisam achar uma forma de entrar. Como é que a galera que está nos ouvindo, a galera aqui dos Estados Unidos, como é que eles podem ter acesso a isso? Então, eu tenho aqui algumas listas, né, no meu WhatsApp, e eu incluo as pessoas. Né? Então, a pessoa ela vai precisar de me mandar um WhatsApp, né, e o meu WhatsApp, depois se quiser compartilhar aí, né, com o pessoal, e me manda, tem que estar o meu contato salvo no celular da pessoa. Então salva o contato, me manda um pedido, olha, eu gostaria de participar do projeto Bíblia para Iniciantes. Eu venho aqui na lista de transmissão
Bíblia para Iniciantes já tem várias listas, né? Porque a capacidade de cada lista são 256 pessoas. E aí eu incluo ela. Ela vai receber direto de mim. Não é grupo de WhatsApp, ela recebe direto de mim, mas tem que ter o meu contato salvo. Então, todos os dias eu mando aqui, né, uma música, né, eu mando em 2 formatos. Eu mando no formato do YouTube e no formato do Spotify. E mando o texto, tá? Uma parte do texto e a minha voz, uma gravação com a explicação do texto da Bíblia. Como que surgiu esse projeto? Um primo meu, que eu dei de presente para ele uma Bíblia, ele falou: LP, eu queria muito entender a Bíblia, porque eu leio a Bíblia e não entendo. Então, assim, eu agradeço esse teu presente, mas eu quero entender o que está escrito ali, porque é muito complicado para mim entender. E aí eu falei para ele: primo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um cronograma de leitura para você, para que tenha uma ordem direitinho, e eu vou passar um texto e uma gravação para você entender mais ou menos o que estava nesse texto. Eu comecei a mandar para ele, depois algumas outras pessoas pediram, e aí isso foi crescendo, né? E aí eu comecei a mandar para várias pessoas. Então hoje já tenho também o canal no YouTube, né, que chama Bíblia para Iniciantes, com LP Machado. Pronto, é mais fácil. Então, galera que está nos ouvindo através das redes do rádio, das ondas do rádio, é só ir lá no YouTube e procurar Bíblia para Iniciantes, é isso? Ou tem algum outro nome antes? Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Pronto, Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Maravilha, obrigado. Agora ficou mais fácil para a galera do mundo todo te acompanhar. Que legal. E tu tá no... Hoje eu recebi a mensagem 237, isso, essa. E hoje tu tocou uma das minhas músicas favoritas, que também é uma das tuas, que é o I Surrender. Que eu me entrego, né? Eu me rendo. Cara, essa música tem essa música é incrível, né? Sem palavras, é incrível. Eu tive o privilégio de poder estar lá na Austrália com a minha esposa e meu filho, num congresso, numa conferência da Hillsong, e eles tocaram essa música, tocaram Touch the Sky, tocaram várias outras músicas maravilhosas, Say the Word, que são músicas que parece que você está no céu. É inspiração de Deus mesmo, para um grupo compor uma música como essa é fantástico. Realmente tem que estar conectado com Deus, né? Para conseguir chegar nesse nível de conexão. Essa música realmente ela é muito forte. E a música ela tem esse poder de nos conectar com a espiritualidade. E isso é incrível. Queridão, em que momento foi a grande virada na tua vida? Porque eu sempre fui muito curioso. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Venâncio Aires. Nasci de uma família super pobre, cheio de problemas, de alcoolismo, brigas. Então, nós não tínhamos muita estrutura. E teve alguns momentos da minha vida que eu falei, cara, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser como o fulano, como o Beltrano. Então, ou seja, eu olhava para as pessoas e me inspirava nessas pessoas. Isso fez com que eu ficasse sempre muito curioso para saber em que momento foi a virada na vida daquela pessoa. Então eu te faço essa pergunta: em que momento foi a grande virada da tua vida? Uau, pergunta forte, hein? Bom, na verdade, muitas pessoas acham que a virada na minha vida foi quando apareceu a Febracis, foi quando eu fiz o método CIS. E esse foi realmente um grande momento na minha vida. Mas o momento principal, a virada mesmo, veio aos 32 anos, né, em 2003, quando, na época, eu vivi uma vida muito louca, uma vida realmente muito maluca, usava drogas, fiz um monte de besteira, era aquela sexo, drogas e rock and roll, literalmente. E eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Eu me lembro que quando
eu chegava no final da noite, por mais que eu tivesse uma vida boa, né? Tinha carro, tinha um apartamento, morava sozinho, tinha namoradas bonitas, e eu chegava no final do dia, antes de dormir, eu me lembro que eu tinha um momento de me olhar no espelho e perguntar, será que é só isso? Assim, eu tinha um vazio dentro de mim. E as pessoas não imaginavam isso, pelo estilo de vida que eu levava. Então, as drogas eram uma forma de eu, de repente, sei lá, buscar alguma coisa, né? E estava me levando para o buraco. Teve um dia que eu fui buscar drogas com um amigo meu, e esse amigo meu, ele estava diferente. Ele me recebeu, eu estava num momento bem difícil naquele dia, e eu estava precisando, né, de drogas para sair daquela situação, daquele estado. E ele falou, LP, eu não estou mais usando, eu parei, e eu quero te ouvir, eu quero saber o que está acontecendo com você. E eu comecei a falar, eu achei ele diferente, achei interessante o jeito que ele estava mais em paz, ele estava totalmente diferente do que ele era um cara muito pilhado, né? Sempre, não, vamos ali, vamos correr, vamos fumar vamos... E ele, nesse dia, ele estava me escutando. Eu achei interessante e ele me fez um convite, ele falou, LP, era segunda-feira nesse dia, e na quarta-feira a gente vai se reunir, tem uma galera que eu queria que você conhecesse. E ele me fez esse convite. Ele não falou o que era, ainda bem que ele não falou. Não iria, né? Eu não iria. Mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas que estavam buscando a Deus de uma forma diferente, de uma forma informal. Eu não gostava daquela formalidade de igreja. Eu estava cansado de ir para a igreja e aquela formalidade que não me acrescentava muita coisa. E naquele dia eu achei interessante, eu me senti super bem, né? Esse meu amigo meio que me enganou, né? Dizendo que lá ia ter serva. Eu perguntei, tem que levar serva, né? Cerveja? Ele, não, lá não precisa não vai precisar. Ele falou que ia ter, né? Ele falou que ia ter, gente. Ele é esperto. Ele falou que ele é esperto. Terminou o momento. Aí eu falei, Thiago, poxa, obrigado e tal, gostei, quero voltar, posso? Ele pode. Mas uma pergunta aqui, você disse que ia ter servo, o crente quer uma coisa diferente. Cadê a serva? Aí ele, olha o tanto de serva de Deus aí, meu amigo. Ai, que legal. Bom, enfim, eu gostei muito e o pessoal tinha uma igreja que frequentava, só que eu falei, olha, eu não quero esse negócio de igreja não. Eu gostaria de continuar vindo aqui, se puder, só isso para mim tá ótimo. Se tiver outro dia de semana eu quero, mas igreja, não fala de igreja, porque eu era meio assim, né? Enfim, comecei a ir várias vezes, levava muitas pessoas, levei minhas irmãs, levei amigos, e as pessoas gostaram, até que a minha irmã gostou tanto que começou a frequentar a igreja lá. E eu era muito resistente à igreja, muito. Até que surgiu um tal de um encontro com Deus e tal, ela falou que ia, eu falei, não, mano, não vai pra isso não, eles vão fazer a sua cabeça, vão fazer uma lavagem cerebral, vai ser aquela loucura. Isso. Aí ela falou, não, mano, eu vou. Aí, você vai? Então eu vou também, porque eu vou pra te proteger, minha irmã caçula. Eu já fiz isso também, eu já fui numa igreja uma vez pra proteger a minha irmã. Pois é, pra ver que se não iam fazer a cabeça dela, daqui a pouco eu tirar o dinheiro dela, né? Olha as coisas que a gente tem. Bom, mas enfim, fui lá para esse tal de encontro com Deus e ali sim, eu vou te falar que foi a minha virada, né? A minha virada, na sexta e no sábado eu estava bem resistente ainda, né? Muito analítico, olhando, meio querendo, né? Ainda com o coração fechado, mas Deus é maravilhoso, né? Eu costumo dizer que Deus, ele respeita o tempo de cada um. Sim. Jesus, ele é como um gentleman, né? Ele está à porta, lá em Apocalipse 3:20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. E ele bate, ele só vai entrar se você convidar. Ele não vai arrombar, ele não vai entrar sem ser convidado. Né?
né? Então isso fez todo sentido para mim. Eu não tinha convidado ainda Jesus para entrar, para fazer parte da minha vida. E ali naquele domingo, naquele dia, né, depois de estar sexta e sábado muito duro, eu fiz esse convite. E dali para frente, Jesus entrou na minha vida verdadeiramente. E é só uma experiência pessoal com Deus que vai mostrar para você que está ouvindo. Eu não tenho como explicar isso, foi algo sobrenatural. E a minha vida dali mudou completamente. Todas as áreas da minha vida, né? Depois eu conheci a Thaís, minha esposa, lá, logo depois de um tempo, né? Eu tirei 6 meses, eu senti de Deus de fazer 6 meses de um voto com Deus. Ninguém me falou para fazer isso, eu senti Deus falando comigo, porque eu era um cara muito viciado em sexo, muito mulherengo, e eu queria tirar isso de mim, começou a me incomodar isso, né? Porque o Espírito Santo começa a convencer você das coisas que são erradas. Sim. Não é ninguém que convence, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E aí eu tirei esse momento, né, de 6 meses, só eu e Deus, sem ninguém. Deus me tratou, Deus me curou. Hoje eu olho para as pessoas, pode ser a mulher mais linda do mundo, que eu olho para o interior dela, não olho mais com um olhar de malícia como eu olhava anteriormente. E Deus me deu uma mulher maravilhosa, que é a Thaís, depois de um tempo. E não só a Thaís, como tantas outras coisas que eu não teria se não tivesse esse contato com Deus. Isso é engraçado que eu me refiro, é interessante te ouvir. Fica cada vez mais claro pra gente que está nos ouvindo de que é importante que tu tire um tempo para ti, para que tu possa te curar, para que tu possa te limpar, para que tu possa cuidar dessas feridas. Eu chamo isso das feridas da alma. E nós, passageiros aqui nesse planeta, nós carregamos essas feridinhas muitas vezes. Enquanto tu ficava falando, meu querido, eu fiquei pensando que muita gente hoje em dia está em casa nos ouvindo, ou está dirigindo, está indo para o trabalho. Nós vivemos aqui nos Estados Unidos, num país onde muito se pode. Então é muito fácil comprar drogas, é muito fácil o excesso de sexo, é muito fácil fazer tudo isso, porque nós moramos hoje num país que o poder econômico é muito alto. Existem os benefícios e os malefícios de morar em um país com um poder econômico tão alto. E um desses malefícios é até mesmo na cidade onde eu moro. Eu moro numa cidade minúscula, se chama Stuart, tem 14 mil habitantes. Um vizinho meu, super amigo, é policial, e ele diz que por noite eles têm de 3 a 6 casos todas as noites de overdose de adolescentes. Então, quando tu para pensar numa cidade com 14 mil habitantes, ou seja, minúscula, onde todas as noites vão parar no hospital de 3 a 6 adolescentes prestes a morrer por overdose. Então, isso é muito forte. Meu querido, quando tu estava nesse processo, como é que foi o teu lado emocional? Como é que tu lidou com a culpa? Porque a culpa é algo que bate na porta. Como é que tu lidou com isso? Tá. Antes de responder essa pergunta, na hora que você estava falando aí dessa questão da facilidade nos Estados Unidos, me lembrou forte aqui uma música que me toca muito também, do Casting Crowns, chama American Dream. Acabei de receber. Eu mandei aí para você. Essa música ela fala justamente isso. As pessoas estão numa busca pelo sonho americano, né? O sonho americano da BMW, do carrão, da casona, e às vezes elas estão trabalhando para isso, né? E esquecem do maior valor, que é Deus, que é o amor, e muitas vezes a família, né, que é um valor dessa pessoa, acaba sendo deixado de lado. Esse daí tem uma letra muito forte. Foi o Casting Crowns, ele fez essa música para apresentar no Dia dos Pais, né, num colégio, onde as crianças elas queriam mais a presença dos pais do que aqueles benefícios de uma vida maravilhosa por causa do dinheiro, né? Então ele é bem forte. Depois, se você quiser ver o vídeo no YouTube, ouvir a letra da música, é fantástico. Vou fazer isso, com certeza. Agora, voltando à sua pergunta, a questão da culpa, né? A questão emocional da culpa. Eu realmente
fiz muito mal a mim mesmo e a algumas pessoas quando eu estava naquele estilo de vida totalmente fora dos propósitos de Deus, totalmente. Só que algo que eu tive a oportunidade de sentir e de perceber é que Deus, ele não quer colocar culpa em nós, muito pelo contrário. O objetivo de Deus e de Jesus ele veio justamente para tirar essa culpa da gente, essa culpa pelos pecados, essa culpa pelos erros. Quando ele morreu na cruz, e aí foi importante eu entender isso, quando Jesus entregou a sua vida ali na cruz, ele se fez maldito, ele se fez, né, a expressão Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Por quê? Naquela época, antes de Jesus, era necessário o sacrifício de um animal, o sangue, que é uma moeda espiritual, para pagar o pecado da pessoa, para pagar o pecado do povo. Foi assim desde Adão e Eva. Claro, Deus teve que sacrificar um animal e deu vestes para que eles se cobrissem com as vestes de um animal. Foi aí que nasceu, né, a questão do sacrifício de animal, né, de você imolar um animal para cobrir o pecado. E Jesus, quando vem na minha vida, na sua vida, ele vem justamente para tirar essa culpa, para tirar esse pecado, né, através do sangue. Então, essa questão emocional da culpa, como você se referiu, ela é resolvida com Jesus. Se você tem um entendimento de Jesus, você não precisa ter culpa. A única coisa que você precisa fazer é, primeiro, aceitar Jesus, aceitar o sacrifício dele, né? O porquê ele entregou a vida. Porque o que acontece? O povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não sabem o porquê, o motivo real do porquê Jesus morreu naquela cruz. Né? As pessoas, Jesus, mas por que ele morreu naquela cruz? Né? Eu tenho também no meu projeto Bíblia para Iniciantes, lá nos dias especiais, teve a Páscoa agora recentemente, eu explico exatamente, tem um vídeo lá bem detalhado sobre isso. Qual foi o motivo dele morrer? As pessoas não sabem. E quando eu entendi, quando eu recebi isso, ficou mais fácil. Então não tem mais culpa. É só eu aceitar o sangue de Jesus e me arrepender. E aí eu recebo o perdão de Jesus e eu não tenho mais culpa sobre mim. Não estou isentando da responsabilidade. Sim, que é outra coisa. Né? Porque responsabilidade é uma coisa, culpa é outra. Né? Então, muitas vezes eu tenho responsabilidade. Faço algo errado, eu tenho uma responsabilidade sobre as consequências disso. Tá? A responsabilidade é minha, autorresponsabilidade. Só que culpa é um sentimento que leva à morte. Ok, mas eu ainda não me convenci da tua resposta, desculpa. A minha ideia aqui ok, tudo é muito bonito, concordo 100% contigo, vivo isso, já vivi isso, mas a galera que está lá no mundo lá fora, que pode estar nos ouvindo, que está no processo inicial de se olhar no espelho e falar, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Sabe, aquele cara que tu mesmo disse, tu no passado, depois de uma noitada de festa, drogas, sexo abusivo. Gente, é importante lembrar que nós não estamos dizendo aqui que o sexo é ruim, né? É muito importante lembrar isso, ok? Nós estamos falando em excesso, de forma exagerada, de forma vulgar. É isso que a gente está mencionando, eu acredito. E aqui as pessoas que estão nos ouvindo, que acordam de manhã ou olham no espelho e se sentem como tu te sentia no passado. Cara, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vou sair daqui? Por onde essa pessoa começa esse processo? Então, é um processo de autoconhecimento, tá? Todos nós temos crenças de identidade. Quem é você? Quem é você? Essa crença vai determinar os seus resultados. Tá? Então, é uma crença que está ligada ao seu emocional. Quem define quem é você? As suas experiências.
As experiências, por exemplo, uma criança de 0 a 12 anos, quem vai definir a identidade dela? É ela mesma? Não. Ou é o ambiente, são os pais. Então, muitas vezes, essa questão da culpa, ela está relacionada à crença de identidade. Quem aquela pessoa pensa que é? No meu caso, foi mais fácil, porque eu tive pais maravilhosos que me deram uma crença de identidade maravilhosa, né? Apesar de eu ter uma crença de capacidade muito ruim, né? Depois eu posso até explicar o porquê, mas a minha crença de identidade era muito boa, e a crença de identidade é a base, né? Depois vem a crença de capacidade, e depois da de capacidade, a crença de merecimento. Mas, sendo mais objetivo aqui para responder, né, essas pessoas que estão aí com essa culpa, na verdade, para a pessoa sentir culpa, ela precisa de algo anterior a isso, que é a consciência. Concorda? Sim. A pessoa ela não vai sentir culpa se ela não tiver consciência. Como Judas. Judas traiu Jesus, ele teve a consciência, uma consciência de que ele errou. Essa consciência trouxe culpa para ele. E aí ele foi e se matou. Vamos pegar um outro exemplo. Pedro. Né, já que a gente está falando, né, desse caso, Pedro também fez a mesma coisa. Pedro traiu, negou Jesus 3 vezes. Só que a diferença é que Pedro, ao invés de sentir culpa, ele sentiu o quê? Arrependimento. O arrependimento é um sentimento maravilhoso. Quando você se arrepende do que você fez, você está disposto a mudar. E quando você sente culpa, aquela culpa ela te leva para o buraco, te leva para a morte, como foi Judas. No caso de Pedro, não. Ele se arrependeu e ele quis fazer diferente. Então, a vida de Pedro, depois disso, foi uma vida de fazer diferente, de mudar. A consciência do erro, ela trouxe... A consciência do erro, ela traz 2 caminhos. Ou o caminho da culpa, ou o caminho do arrependimento. Se a pessoa for para o caminho da culpa, se ela continuar alimentando esse sentimento de culpa, ela vai para o buraco. Sim. E aí o processo de coaching, ele traz muitos benefícios, porque ele vai fazendo perguntas, né? O que você pode fazer para que isso traga um benefício para você? O que você pode aprender com isso? Você está arrependido? Você quer mudança verdadeiramente? O que você pode fazer? Como seria se você tivesse feito, se aparecesse novamente a mesma situação? O que você faria? E aí traz um caminho novo, traz uma resposta, traz uma solução. O coach é totalmente focado em solução. Antes que a gente entre nessa solução, eu quero... nós vamos agora ouvir uma música que é a tua música favorita, que é uma das minhas favoritas também, que é o I Surrender, da Hillsong. Hoje é a manhã da Hillsong. Após esse intervalo, eu quero saber de ti o seguinte. Tu fala muito sobre vida sistêmica, né? E tu me falou que as pessoas te perguntam como é que tu faz para ter uma vida sistêmica? Antes de você explicar como é que tu faz para ter uma vida sistêmica, depois do intervalo, eu quero que primeiro tu me explique o que é, e para todo mundo que está nos ouvindo, o que é uma vida sistêmica. Ok? Mas ainda não. Jay, we're gonna play song number 2. Então nós vamos ficar agora com a Hillsong. Já entrou, pronto. Maravilhosa essa música. LP, eu volto em 1 minuto.
Grazi, o nome da música é I Surrender. E a banda que toca é Hillsong. H-I-L-L Song. I Surrender. Eu vou digitar aqui. Cris, querida, um beijo enorme para ti. Gente que está nos ouvindo através das redes sociais, através do Facebook, se você tiver alguma pergunta para o grande LP, fique bem à vontade. Deixa eu diminuir aqui. Fique bem à vontade em nos enviar essa pergunta. Você pode enviar via WhatsApp ou você pode enviar também aqui pelo Face. Ou, bom, eu ia dizer, você pode também enviar lá pela rádio, mas a rádio, quem está nos ouvindo pela rádio não está nos ouvindo nesse momento. Está ouvindo a música. Minha xícara, já volto aí. Maravilha, nós estamos conversando diretamente lá com o Brasil, em Brasília, com o querido Luiz Paulo Machado, famoso LP, o criador do projeto Bíblia para Iniciantes, que está ajudando milhares de pessoas no mundo todo, todas as manhãs, gravando sua mensagem, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre as histórias da Bíblia. Luiz Paulo Machado, ele é Master Coach, diretor da Febracis Brasília e Goiânia. Um cara com uma história de vida incrível, que está nos ensinando e conversando com a gente e passando para a gente a experiência de vida dele. Antes do intervalo, eu perguntei para ele o que é uma vida sistêmica. Porque eu perguntei ontem à noite para ele, quando nós conversávamos, o que as pessoas mais perguntam para ele. Ele disse, as pessoas me perguntam que elas querem saber como é que elas fazem para ter uma vida sistêmica. E eu, como bom brasileiro que mora há 13 anos no exterior, pensei, o que é uma vida sistêmica? Querido LP, quando nós moramos muito tempo em outro país, com uma língua diferente da nossa língua materna, o que acontece é o seguinte, tu não fica bom em nenhuma língua. É muito engraçado isso. Eu era muito bom em português. Eu escrevia muito bem em português antes de vir para os Estados Unidos. Agora eu escrevo meia boca em português e meia boca em inglês. Meu querido, para início de conversa, o que é uma vida sistêmica? Ajuda a gente a entender. Então vamos lá. Vida sistêmica é você ter uma vida maravilhosa em todas as áreas da sua vida. No coaching integral sistêmico, nós utilizamos uma ferramenta chamada mapa de autoavaliação sistêmico. Nesse mapa, nós temos 11 pilares da nossa vida. Espiritual é um deles. Depois vem conjugal, independente da pessoa ser casada ou não. Parentes, pai, filho, irmãos. Filhos, independente da pessoa ter filhos ou não, a pessoa é um pilar, né, que é importante ser considerado. Social, tá? Como que a pessoa está em termos de amizade, grupos sociais, lazer. Servir. O que a pessoa faz para servir? Tem projeto social ou ela vive só para ela mesma?
é um pilar da sua vida. Saúde, como está a sua saúde? Atividade física, alimentação, como está o seu corpo, ausência de dores, disposição para viver. Intelectual, como que você tem evoluído mentalmente, você aprende uma nova língua, você lê livros, você faz cursos, certo? Profissional, como está o teu profissional? O teu profissional é um emprego, é uma carreira ou é uma missão? É um emprego, ou seja, você trabalha só para receber um dinheiro no final do mês? É uma carreira que você quer só ser bem sucedido ou é uma missão de vida? Como é que é o seu profissional? Financeiro. Como é o seu financeiro, o teu pilar financeiro? Muitas pessoas falam, não, para mim, dando para pagar as contas tá bom. Será que é isso que Deus quer para você? Ou Deus quer uma abundância, né? Ou Deus quer que você tenha em abundância para você, inclusive, poder ajudar outras pessoas? Não seria tão bom? Então, às vezes, as pessoas, por uma crença, às vezes, até religiosa, elas esquecem um pouco desse pilar. Emocional. Então, aí nós fechamos os 11 pilares. Vida sistêmica é você ter 10 em todos esses pilares. Tá? Lá, voltando para a Bíblia, eu gosto muito de trazer a Bíblia como fundamento para tudo aquilo que eu e você vivemos. Lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, eu acredito até que não é coincidência, né? João 10, 10, porque 10 é o número da abundância, certo? Lá em João 10, 10, o que Jesus fala? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em abundância. Então, uma vida sistêmica é você ter 10 em todos os pilares da sua vida. Você ter 10 no espiritual, 10 no conjugal, 10 no parente, 10 no filhos, 10 na saúde, 10 no servir, 10 no social, 10 no financeiro, 10 no profissional, 10 no intelectual e 10 também no emocional. Isso é vida sistêmica e superabundante. E agora como? Porque uma vez eu falei isso numa palestra que eu estava ministrando, e uma pessoa levantou a mão assim para mim e falou, inclusive essa pessoa era meu chefe lá do TST, era o chefe do meu chefe. Ui! E ele levantou a mão e falou assim, LP, eu discordo de você, porque eu não acredito que uma pessoa consegue ter 10 em todos os pilares ao mesmo tempo, porque a pessoa ela tem que focar. Então, se ela foca num, ela vai tirar o foco do outro. E o que eu respondi para ele? Falei, amigo, você tá certo. Você tá certo. Para você tá certo. Porque essa é a sua crença. Se você acredita nisso, você vai viver isso. Mas o que eu posso te dizer, eu acredito que é possível. E eu vivo isso. Então, é uma questão de crença. Como eu falei, crença de identidade, capacidade, merecimento. Se você acredita que pode, você pode. E é muito interessante porque as pessoas precisam ficar mais leves em relação a isso e entender que o 10 do Dan não é o 10 do LP. Não é o 10 do Paulo Vieira. Não é o 10 da Cris ou não é o 10 da Carla Souza. Aliás, um beijo enorme para Carla, querida. Não, o 10 teu é teu. Então, é importante. O professor Cortella, maravilhoso, uma vez falou que a gente precisa entender que a gente precisa fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. E é lindo isso, né? Porque às vezes o meu 10 para o LP pode ser um 5, mas esse é o meu 10. Eu estou dando o meu melhor. É interessante isso, né? Perfeito. Por exemplo, hoje eu tenho 10, tenho. Só que eu posso melhorar? Posso. A minha saúde hoje é 10. É 10. Meus exames são 10. Eu não tenho gripe nem dor há 20 anos, que eu não tenho nada, absolutamente nada. Eu cuido muito do meu corpo, da minha saúde. A minha saúde é 10. Posso melhorar? Posso. Tanto que eu tenho metas. Eu tenho meu mural da vida extraordinária, que é algo que é importante você ter a visão daquilo que você quer, dos seus objetivos. Porque se você não tiver uma visão, você não tem uma direção. E você também não tem um combustível. Hoje eu tenho um mural, né, que fica no meu quarto. E toda vez que eu acordo, dentro daqueles rituais que eu havia mencionado, né, no começo da entrevista, eu faço o quê? Eu acordo, eu levanto, eu
eu olho no espelho, profetizo como vai ser o meu dia, eu declaro porque a palavra tem poder, e eu falo como vai ser o meu dia, profetizando, e aquilo vai acontecer porque a palavra tem poder, eu libero essa energia, e logo em seguida eu vou para o meu mural. Eu chego no meu mural e fico visualizando a minha saúde daqui a 10 anos, a minha saúde daqui... Eu tenho meta para quando eu tiver 150 anos de idade, para você ter uma ideia. Uau! Sim ou não? As metas... Sim, os meus os esquilos aqui concordaram, derrubaram tudo ali fora. Eu tô... Você tem esquilos aí? Tem um monte. Aqui em casa nós temos uma Amazônia aqui do lado de casa. E ontem eu saí para meditar no final do dia. Gente, eu tropecei num coelhinho selvagem. Eu cheguei a me ajoelhar para pedir perdão para ele. É muito lindo aqui. Acho que Aí na Flórida, eu gosto muito da Flórida, isso, né? Os esquilos, a natureza, os bichinhos, é muito legal isso aí. É muito legal. Uma vez eu passei de carro em cima de um, meu Deus! Tu fez isso? Ele correu na frente do carro. Ontem eu tive que parar, a rua inteira parou. Imagina, gente, eram 3 pistas que iam e 3 pistas que vinham. Todas pararam para que um lagarto grande atravessasse. Antes de ontem, deu uma fila no condomínio, tinha uns 15 carros para sair do condomínio, sabe por quê? Porque uma pata com 5 patinhos estavam atravessando a rua e a mãe resolveu, acho que, dar uma lição de moral nos filhos no meio da estrada. Eu até me emociono, porque ninguém buzinou, todo mundo calmamente esperou um tempo até ela voltar, trazer os pintinhos, não, os patinhos de volta, aí os carros. Eu acho, é muito lindo isso. Legal. Essa consciência que hoje a gente tem da natureza, dos animais, isso é muito legal, viver isso, né? É muito lindo. Até mesmo quando eles se revoltam, eles estão aqui, ó, querendo quebrar. Eu compro aquelas casinhas para colocar comida para eles, e eles ficam brigando. Lá estão eles pendurados, olha só. Bom, vamos focar aqui, gente. Desculpa, perdão, perdi meu foco. Vai lá, querido. Eu fiquei até querendo ver isso aí, né? Deve ser maravilhoso aí onde você mora. Vou mostrar. Depois que a gente desligar, eu mostro. Tá. Bom, então é isso. E como ter essa vida sistêmica, né? Eu acho que ficou claro a explicação da vida sistêmica. Ficou. Pelo que eu entendi, uma vida sistêmica porque eu não havia entendido a palavra sistêmica. É você encontrar um equilíbrio, ok? Entre todas essas áreas da tua vida. E essas áreas têm algo específico ou pode ser o que é mais importante para mim? Então, são esses 11 pilares. Aham. Tá? Lógico. Vai ter um pilar que é mais importante para você? Sim. Por exemplo, qual é o pilar mais importante para mim? Espiritual, saúde, conjugal. Né? São 3 pilares que para mim são a base de tudo aquilo que eu vivo hoje. Ele está nesses 3 pilares. E os outros pilares são mais ou menos consequência disso tudo. Espiritual, saúde e conjugal. Tá? E aí, isso para mim é a base. Mas todos eles são importantes. Todos eles são muito importantes. E como é que eu consigo ter essa vida sistêmica? Como que eu cheguei nessa constatação que o espiritual, o saúde e o conjugal eram os mais importantes para mim? Porque eu percebi, se eu não estou bem com Deus, eu não estou bem nas outras áreas. Se eu não estou bem comigo mesmo, na saúde, eu não estou bem nas outras áreas. E se eu não estou bem no meu conjugal, que é a minha esposa, é parte de mim, né? Eu Claro. creio que nós somos uma só carne. Então, se ela não está bem, se nós não estamos bem, também isso impacta em todas as áreas. Tá? Então, eu priorizo esses 3, porque esses 3 eles têm impacto direto nas outras áreas. Quando eu era missionário, eu fui missionário. Logo após a morte da minha mãezinha, eu tinha 21 anos, eu fui para a Bahia ser missionário. Foi uma época, assim, incrível da minha vida. Eu lembro que é uma frase que nós ouvíamos muito, e eu carrego isso comigo, que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa
o fracasso no lar. Eu já voltei para casa depois de um dia de muito sucesso na empresa, depois de um dia de muito sucesso, voltei para casa para um lar vazio, para um lar sem amor. E isso um dia teve que acabar, e acabou. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no nosso lar. Verdade, verdade. E essa questão dos pilares, né? Espiritual, saúde e conjugal, está diretamente ligado ao mandamento maior de Deus, né? Que Jesus resumiu em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Deus, o espiritual, é o primeiro pilar. Saúde, sou eu mesmo. É importante que eu me ame muito, e a saúde, ela reflete o seu amor por você. Sim, então, uma claro. pessoa que não cuida da sua saúde, será que ela se ama? Porque ela não está cuidando de si mesma. Então, alimentação, como é que é a alimentação de uma pessoa que se ama? Como é que é a atividade, como é que é o dia? Então, isso reflete na saúde. E o conjugal é o próximo mais próximo. É o próximo. É muito importante, né, gente? O próximo mais próximo não é o açougueiro, não é o padeiro. O próximo mais próximo é o teu esposo, é a tua esposa, o teu namorado, sabe? A pessoa com quem tu divide a tua vida. E aí sim, agora como ter essa vida sistêmica em todos os pilares? Rotinas de excelência, tá? Então, pequenas rotinas de excelência. Esse termo, né, eu gosto muito de usar. Tem a ver com os exercícios rotineiros, que são pequenas rotinas de excelência. E aí você começa a adotar no dia. Quanto tempo, por exemplo, no intelectual, se você lê, se você se obrigar a ler meia hora por dia, seria uma pequena rotina de excelência? Sim, você consegue ler meia hora por dia. Você consegue organizar o seu dia para ler meia hora por dia, para você melhorar o seu intelectual. O que você pode fazer no seu profissional? Uma pequena rotina de excelência. Então, eu tenho livros lá na minha empresa, no escritório, e eu estou sempre ali fazendo alguma coisa para incrementar o meu profissional. O que eu posso fazer para ser melhor, por exemplo, no meu pilar parentes? Uma ligação, um WhatsApp. Às vezes, o WhatsApp é uma ferramenta tão boa e as pessoas estão usando errado. Né? Elas estão usando, muitas vezes, criando muita coisa. Eu uso o WhatsApp, por exemplo, para o Projeto Bíblia para Iniciantes, e eu recebo muitas respostas. As pessoas comentam e tal. Então, eu tenho um tempo para responder o WhatsApp. Eu não fico o dia inteiro no WhatsApp. Então, muitas pessoas mandam mensagens para mim. Eu vou responder, às vezes, quando eu chego em casa ou no dia seguinte, ou eu reservo meia hora do meu dia para responder todos os WhatsApps, 1 hora por dia. Né? Mas eu não vou estar o dia inteiro ligado no WhatsApp, porque senão, como é que vai ser a minha vida? Então você... É muito importante isso, né? As pessoas que estão nos ouvindo precisam criar esse... Uma coisa que me chamou a atenção, que está muito, sabe, how do you say, pumping, aqui na minha mente, essas rotinas de excelência. Martelando, obrigado, pumping. Martelando. Essas rotinas de excelência, isso veio do método CIS ou tu já tinha isso antes? Veio do método CIS, veio do coaching integral sistêmico, porque o coaching, ele traz soluções. O coaching é totalmente focado em solução. Então, dentro dessas soluções, você começa a criar essas rotinas de excelência para cada pilar da sua vida. Uhum. O que você pode fazer no pilar servir diariamente? Então, o Projeto Bíblia para Iniciantes, ele surgiu de uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, que é: o que eu posso fazer que pode impactar as pessoas diariamente de uma forma, em uma escala maior? Então, surgiu para eu ajudar uma pessoa inicialmente, o meu primo, só que depois veio a sacada: opa, se ele precisa disso, se está sendo maravilhoso para ele, por que não, né? Ampliar isso para mais pessoas. Aí depois veio o canal do YouTube, e eu não sei aonde vai parar esse projeto, porque é um projeto que realmente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, graças a Deus, né? Então eu me coloco como instrumento de Deus para poder ajudar. E o que você pode fazer, né? Essa foi uma pergunta que eu fiz no meu pilar servir.
você pode fazer no seu pilar saúde? A questão do Tabata, que são 4 minutos de exercício intenso, veio com essa pergunta. O que eu posso fazer no meu pilar saúde diariamente e que eu, na questão dos exercícios, porque tem dia que eu não consigo ir para o CrossFit, tem dia que eu não consigo ir para academia, tem dia que eu não consigo sair de casa para malhar. O que eu posso fazer? Então veio o Tabata. O Tabata são 4 minutos. Eu descobri isso, né, através do meu filho. Meu filho tem inclusive um canal no Instagram chamado Tabata of the Day. Então ele posta lá, né, o Tabata do dia, e aí você faz. Como é que se escreve Tabata? T-A-B-A-T-A. Só isso. Tabata. Ele tem lá no Instagram, Tabata of the Day. Para os ignorantes pode ser Tabata, tá, gente? Tabata. Eu vou procurar, achei isso incrível. Tabata. E são 4 minutos. O dia que eu não consigo sair de casa para fazer de manhã, num CrossFit ou uma academia, eu faço Tabata, são 4 minutos. Hoje eu fiz. Hoje eu não fui pro CrossFit, eu fiz aqui nesse tapete 4 minutos de Tabata e é um HIIT, né? É um High Intensive Interval Training, né? Talvez o mais curto HIIT que se chegou aí. Em 4 minutos você chegar a uma estafa total. Em 4 minutos, você termina os 4 minutos, você não consegue nem levantar. Uau! Incrível. Eu tenho uma pergunta para te fazer, meu querido, da Juliana Rodrigues. Um beijo enorme para Juliana Rodrigues. E ela perguntou o seguinte, ela perguntou sobre inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional e como que a gente pode ter mais equilíbrio nas nossas emoções? Perfeito. Então vamos para o conceito de inteligência emocional segundo Daniel Goleman. Existem aí 2 competências básicas, competência pessoal, competência emocional pessoal e competência emocional social. A competência emocional pessoal, ela se divide em 3, né? É o autoconhecimento, tá? É você conhecer as suas emoções, é você entender quem é você. Quem é você? Tá? É você conhecer das suas emoções. A segunda é você ter uma automotivação. É você conseguir sair de um estado crash, de um estado emocional ruim, que é você ser um gestor de você mesmo. Tá? Você ser um gestor de você mesmo. Tá? A terceira me fugiu agora, desculpa. Mas vamos para social, competência social. Competência social ela se resume em 2 coisas: empatia e liderança. Empatia, você se colocar no lugar da pessoa, você entender da emoção alheia. Tem gente que não consegue, que não tem essa habilidade de sentir o que a pessoa sente, né? de se colocar no lugar da pessoa, de entender a emoção daquela pessoa que está na sua frente. E a liderança é você saber liderar, você saber inspirar uma pessoa a sair de um estado ruim para um estado melhor, emocionalmente falando. Então, competência emocional, inteligência emocional é a habilidade que você tem de gerir a si próprio, as suas próprias emoções e de gerir a emoção alheia. Isso é inteligência emocional. Tá? Então, otimismo, confiança, autoestima, tudo isso faz parte de uma inteligência emocional trabalhada. A pergunta dela era só baseada nisso? E era como ter esse equilíbrio nas emoções. Ah, tá. Como ter equilíbrio nessas emoções. Pergunta maravilhosa. Qual o nome dela? Juliana Rodrigues. Juliana Rodrigues. Fantástica pergunta. Dentro do coaching integral sistêmico, nós temos ferramentas, né? O nosso coaching ele trabalha muito essa questão emocional, muito profundamente. Então, você, quando começa a ter uma emoção negativa, vamos supor, vamos pegar um exemplo concreto. Sentimento de injustiça. Uhum. Já sentiu isso, Dan? Sentimento de injustiça? Muito. É um sentimento ruim ou bom? Depende. Porque eu avalio muito as minhas emoções, então depende porque
pode ser muito ruim se eu permitir que me deixe indignado com aquilo, ou pode ser muito bom, porque pode ser o trigger, o gatilho, para que eu vá lá e ajude alguém. Então, é o que eu acho que qualquer um desses tem sempre o bom. Não existe somente luz, existe é engraçado isso, né? Porque luz e trevas andam juntos muitas vezes. É a gente que tem que aprender a gerenciar esse negócio todo. Perfeito. Então, você vê um sentimento que a princípio seria alguma coisa que te traria algo ruim emocionalmente, né? Você poderia, por exemplo, sentimento de injustiça poderia te gerar outros sentimentos tóxicos, tipo raiva, indignação, às vezes até inveja. Então, como que você vai gerir isso? Como você vai ser um gestor da sua inteligência emocional, desse sentimento? Você vai trocar esse sentimento. Como? Através da sua comunicação. Nós entendemos que antes do sentimento vem a comunicação, na forma ativa. Então, de forma passiva, você estaria sujeito a uma circunstância, essa circunstância aparece na sua vida e você sente aquilo. Vem aquele sentimento de raiva, de injustiça, de inveja e etc. Ódio, medo, insegurança, todos esses sentimentos que nós consideramos sentimentos tóxicos. O que você pode fazer agora para mudar esse sentimento e para trazer, como você falou, uma consequência positiva? Aí você começa a comunicar. Aí de forma ativa você muda a comunicação. Se você alimentar esse sentimento com a sua comunicação, poxa, olha só, todo mundo é assim. Ou então ficar calado, que a comunicação não verbal ela é mais forte que a verbal. Então muitas vezes você começa a olhar para baixo, você começa a fazer gestos errados, você começa a curvar o seu corpo. E isso tudo é comunicação. Agora, quando você muda a comunicação, olha para cima, né, e começa a proferir palavras de gratidão e de sabedoria, você começa a mudar aquele sentimento, o resultado daquele sentimento, que seria ruim, você começa a mudar. Você começa a mudar os seus pensamentos e os seus sentimentos mudam. Eu já passei por uma situação onde eu estava me sentindo muito injustiçado. De repente eu comecei a pensar assim, mas espera aí, essa pessoa já fez tanta coisa boa para mim, então eu vou começar a focar nessas coisas boas que a pessoa fez e vou perdoar isso que eu estou achando errado. E aí eu comecei a focar nas coisas boas e comecei a agradecer. Nossa, obrigado por isso, obrigado, eu sou grato por essa pessoa. Eu sou grato, inclusive, por essa situação que está acontecendo agora, que está me fazendo crescer. Porque nós temos um princípio chamado princípio 90-10, que é 10% é o que acontece efetivamente, é o fato em si. 90% é o que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu, com esses 10%. Então, tantas pessoas, acontece algo ruim e crescem com isso. Agora, a maioria das pessoas vai para um caminho errado. Por quê? Porque é o significado que você dá para aquilo que acontece que vai fazer o resultado, que vai trazer o resultado. E o resultado pode ser bom ou ruim, dependendo do significado, da forma que você interpreta aquele acontecimento. Pode ser o pior acontecimento do mundo, mas se você tirar aquilo como aprendizado, você vai para um caminho de crescimento. Interessante. A Tatiane, um beijo enorme para a Tati, ela disse que a gente precisa mudar as perguntas que a gente se faz. Interessante isso. Eu adorei o que tu falou, LP, sobre essa questão de quando nós estivermos tendo esses diálogos, eu chamo isso de diálogos internos. Nós temos esses diálogos internos, a gente tem uma tendência a potencializar o negativo, infelizmente. É muito mais fácil nós potencializarmos o negativo e exige mais esforço para potencializarmos o positivo. E é importante que nós tenhamos essa consciência. Eu adorei o que tu falou de que, peraí, mas essa pessoa já fez muita coisa legal para mim. Então, no momento que você, até muitos terapeutas, muitos psicólogos ensinam, muitos autores maravilhosos ensinam que todas as vezes que você questiona algo negativo, aquele negativo já perde 50% do seu poder. É a mesma coisa um pensamento negativo. Tem um pensamento negativo, antes de alimentar, questiona, mas por que eu estou pensando assim? Quando você pergunta o porquê,
Eu sempre brinco, tu já chegou de voadeira no pensamento negativo, já chegou de voadeira naquela situação negativa. Obrigado, meu querido. A Marigens mandou uma pergunta interessante. Como é que ela se livra dessa bandida? Ela disse que o problema dela, um beijo enorme para a Marigens, é as redes sociais, que roubam o tempo dela, e ela disse que é um vilão na vida dela. Marigens, querida, a culpa não é da rede social. Ela disse, como é que eu faço para me livrar disso? Vamos lá, LP, o que tu diz para ela? Oi, Marigens, tudo bom? Marigens é uma pessoa incrível, fantástica. Marigens, as redes sociais são uma bênção, na verdade. Amém. São uma bênção. WhatsApp, Instagram, Facebook, todas as redes sociais são maravilhosas, são ferramentas fantásticas, se você souber como usá-las. Tá? Então, basicamente, você organizar o seu tempo. Às vezes eu tenho aqui no meu WhatsApp 200 conversas, né? 200 mensagens diferentes, né? de pessoas que respondem aqui o projeto. Se eu pegar e ficar o dia inteiro respondendo, isso vai se multiplicando. Se eu pegar o Instagram e ficar o tempo inteiro ali olhando, é importante que você separe momentos da sua agenda para você fazer isso. Então, quais são os momentos que você pode pegar? Você pegar meia hora de manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite. 1h30 para você, e aí você colocar na balança. Eu tenho essa 1h30 para investir nisso, porque no meu caso, eu uso muito isso daqui como uma ferramenta de trabalho. Eu trabalho através do WhatsApp, do Instagram e etc. Então, é um trabalho, é uma ferramenta poderosa. Então, é você entender qual é o objetivo de você usar. É um passatempo? Você pode usar como passatempo? Sim, eu não estou dizendo que você não pode usar como passatempo, mas tenha em mente que naquele momento você vai estar usando como passatempo. É importante, eu gostaria de ter 15 minutos de curtição da vida dos outros, de ver os stories dos outros, de ver as postagens, etc. Ok, fantástico, isso é maravilhoso. Agora, quem você está seguindo, está te acrescentando, isso está fazendo bem para você, né? Por exemplo, um programa desse como o Dan Wilks é um programa fantástico. Obrigado. Então, parabéns que você está assistindo agora, Mariges. Então você está utilizando o seu tempo com a rede social e trazendo algo positivo para a sua vida, uma resposta para a sua vida, que talvez você não tivesse se não fosse, né, as redes sociais. Então é você saber usar, se organizar. E aí, Mariges, é questão de disciplina. E você tem disciplina dentro de você. Com certeza, você tem esse recurso dentro de você. É só você acionar isso. Nós temos ferramentas dentro do Coaching Integral Sistêmico para fazer você identificar esse recurso que você tem, todos nós temos, e você acionar isso dentro de você. E lembra, Mariges, o caminho de recursos, que é justamente essa ferramenta poderosa para você identificar um momento onde você usou esse recurso de forma maior na sua vida e você pegar esse momento e trazer para o seu dia a dia. Então, é só usar as ferramentas. É interessante isso, né? Enquanto tu falava, eu voltei, sabe por quê? Eu voltei para aquilo que tu falou das rotinas de excelência. Minha querida, isso é uma rotina. Aqui em casa existem regras. Eu sou virginiano e eu sou regrado. E aqui em casa existe regra. A partir das 7 da noite ou 8 da noite, forget about cell phone. Esquece celular. O celular vai para a gaveta. E é muito engraçado, quando eu volto, quando eu faço o meu tour, porque eu viajo muito a trabalho, e às vezes eu vou para o Brasil, fico 1 mês, às vezes 2 meses no Brasil, fazendo 20 cidades, é uma trabalheira só. Ou eu viajo aqui dentro dos Estados Unidos, até daqui a algumas semanas eu vou estar em Boston, e eu fiquei sabendo que tem a Febracis em Boston, eu fiquei sabendo, a Silvana que trabalha contigo me falou, eu nem sabia. Engraçado porque eu estava numa ligação conversando com a Silvana antes de ontem sobre a nossa entrevista, e eu estava numa outra ligação no WhatsApp com a galera que está me ajudando em Boston, e ela falou da Febracis em Boston, e a mulher me falou, tem o curso da Febracis em Boston. Eu falei, que engraçado, as duas numa conversa do lado da outra. E quando eu volto para casa, essas viagens, eu observo no meu organismo
uma desintoxicação. É bem importante, gente, que a gente entenda que as redes sociais, como a LP falou, elas são uma bênção. Mas é como nós usamos aquilo. E tem muitos estudos da neurociência que mostram a dependência, quando você se torna dependente, ou vício. E muitas pessoas estão viciadas nas redes sociais. A gente às vezes acha que vício é maconha, vício é cocaína, vício é crack, vício é alcoolismo. As áreas do cérebro acionadas por viciados são as mesmas. Então o cara pode ser viciado em pornografia, ele pode ser viciado em jogo, pode ser viciado em cocaína e pode ser viciado em rede social, sabia? As áreas acionadas são exatamente a mesma. Então é importante que tu comece a te observar e fale, peraí, eu consigo ficar meia hora sem olhar o Instagram? Nem pensar, meu mundo vai acabar. Cuidado. Então, eu crio regras. Eu falo, não, a partir das 8 da noite, 7 é muito cedo, porque 7 ainda aqui tá claro ainda. Então, a partir das 8 da noite, o celular vai para a gaveta. E quando eu volto de viagem, eu me observo às vezes tremendo. Cara, eu tô tremendo porque e eu entendo o que está acontecendo. Eu falo, eu vou lá ver. Eu digo, não, eu não vou, eu vou agora ler meu livro. Ou não, agora eu vou aproveitar, vou ouvir minha música e tomar meu vinho. Eu não vou ir. Por quê? Eu observo, e a Marigem está concordando, ela está viciada. Provavelmente, sim, muitas pessoas estão. E quando eu observo que eu estou tremendo, gente, eu falo, caraca, eu estou viciado demais. Aí eu aumento o intervalo e eu entendo que vai passar, que eu estou no processo de desintoxicação. É muito interessante isso, né? Meu querido, quando tu olha para trás... Não, vamos olhar para frente. Eu adoro perguntar isso para as pessoas. Daqui 10 anos... Leva a gente, ok, para a vida do LP daqui 10 anos. Uau. Me arrepiei Maravilha. aqui. Eu gosto desse tipo de pergunta que faz refletir. Antes de responder, concordando com você do que você estava falando, eu tenho aqui em casa o hábito de acionar o modo maridão. Porque antes eu chegava em casa e eu saía do trabalho, mas o trabalho não saía de mim. Então eu ficava trabalhando no WhatsApp, grupos de trabalho e etc. E a Thaís, a linguagem do amor da Thaís, da minha esposa, é tempo de qualidade. Ou seja, ela ficava irada comigo. Poxa, você tá comigo ou tá com quem? Então eu decidi, quando eu entro em casa, antes de entrar na porta, eu boto no modo avião, que na verdade eu chamo de modo maridão, que a gente apelidou aqui. Eu tô no modo maridão, amor. Então, boto no modo avião, deixo o celular de lado e agora eu sou 100% da minha esposa. Isso melhorou muito, assim, o nosso relacionamento. E em relação a 10 anos, né? Eu tenho metas, né, para quando eu tiver 60 anos, para quando eu tiver 70, 80, 100, 120, 150 anos. Se Deus permitir, lógico. Eu faço por onde? 60 anos, eu me vejo ajudando muito mais pessoas. Eu me vejo falando inglês fluentemente. Eu passei algum tempo fora também, né, nessas viagens. Minha esposa ficou 10 meses na Austrália, morando lá no ano passado. Foi um tempo bem desafiador pra gente. Só que a gente estava bem unido nisso. Eu fui algumas vezes para lá, né, passei lá 15 dias, depois mais 15, depois mais 15. Eu posso te ajudar nisso? Pode. Vamos marcar uma entrevista em inglês então aqui para a rádio, porque uma vez por mês eu preciso fazer o programa em inglês. Fechado. Perfeito. Fechado. Já palestrei em inglês lá na Austrália. Eu quero realmente... Eu falo inglês, vamos dizer assim, fluente, só que eu quero ter essa fluência maior, cada vez maior, para que eu possa ministrar cursos em inglês, né? Os cursos da Febracis que nós temos, a formação em coaching, oradores e palestrantes, todos esses cursos que eu ministro aqui em português, eu quero ministrar em inglês. Eu quero estar preparado, porque eu sei que a Febracis, a missão da Febracis, ela é mundo. Então eu me vejo levando
essa missão da FEBRACIS para o mundo, para a Austrália, para o Canadá, para os Estados Unidos, né? Em termos profissionais, eu vejo assim a minha vida. E em termos de saúde, eu já coloquei como meta ser campeão mundial de CrossFit aos 60 anos, que é a categoria de 60 para cima. Né? Eu comecei a gostar muito do CrossFit depois que eu comecei a ir por causa do meu filho, né? Um sonho dele. E aí, dentro das perguntas, né? Foi a Juliana que falou do poder das perguntas, né? Sim. Eu não sei se foi ela, a Tatiana, né? A Tati. Tatiana. É o poder das perguntas. As perguntas são muito mais poderosas do que a resposta. Então, uma das perguntas que eu fiquei falando, o que eu posso fazer na minha rotina para ter um relacionamento melhor com meu filho? Né? E ele estava indo para o CrossFit, eu falei, eu vou para o CrossFit também. Eu comecei a fazer cursos com ele, fiz o Level 1, que é um curso americano. Não fiz nem para passar, nem passei na prova lá, mas eu fiz com ele, estava com ele. Comecei a apoiar e comecei a fazer junto com ele o CrossFit. Me apaixonei. E agora eu vejo os benefícios disso para a minha saúde, né? E eu estou fazendo, eu creio que aos 60 anos, no ritmo que eu estou hoje, continuando, eu consigo ter, e utilizando as ferramentas do coach integral sistêmico, eu consigo também chegar nessa meta desafiadora que é ser campeão mundial de CrossFit aos 60, nessa categoria. Então, tudo na minha vida é grande, né? As metas, porque neurologicamente, dá o mesmo trabalho eu pensar pequeno e pensar grande. É verdade. Neurologicamente, é o mesmo trabalho, é o mesmo esforço mental que eu tenho de pensar pequeno. Como é que vai ser a minha vida daqui a 10 anos? Eu posso pensar pequeno. O mesmo trabalho que eu vou ter é de pensar grande. Só que o pensar grande traz muito mais benefícios. Então, as minhas metas são gigantescas. A minha meta aos 60 anos é ser campeão mundial de CrossFit na saúde, é impactar milhões de pessoas através do projeto Bíblia para Iniciantes, através da missão dentro da FEBRACIS. Eu me vejo dentro dessa missão de FEBRACIS, eu não consigo me enxergar fora disso, porque a FEBRACIS ela tem uma missão grandiosa, que ela não só impacta as pessoas a nível emocional, como ela transforma vidas, ela transforma famílias, ela transforma empresas, né? É uma ferramenta muito voltada também para empresas, né? Então, as empresas que colocam a metodologia da FEBRACIS, que empresas são feitas de pessoas, e a FEBRACIS é focada em pessoas. Então, as empresas elas dão boom. Temos empresas aí que estão faturando 10, 20, 30, 60 vezes mais depois que colocaram, depois que contrataram algum coach integral sistêmico, depois que contrataram um programa business. E eu me vejo dentro dessa missão de transformar empresas, de transformar pessoas, transformar famílias através do coach integral sistêmico. Uma pergunta pessoal agora sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, em Boston, esses treinamentos estão sendo dados em português ou em inglês também? Ainda estão sendo dados em português. Existe projeto para que eles comecem a ser ministrados em inglês, mas ainda estão em português. Então eu vou a Boston daqui 3 semanas dar o meu treinamento e eu vou entrar em contato com a galera a FEBRACIS de Boston e vou conhecê-los, porque eu já há muitos anos trabalho com treinamentos e faz 1 ano que eu comecei a trabalhar com treinamentos em português, porque até então eu só trabalhava em inglês. E eu não entendia o porquê. Eu pensei, cara, por que eu não gosto de... Não é que eu não gosto, eu não tinha o hábito de ensinar brasileiros, né? Porque até então eu só ensinava americanos. E eu posso escrever um livro, agora não dá tempo para isso, mas eu já vivi muita história engraçada, porque quando você dá um treinamento para americano... Até, por exemplo, eu ia muito para o Brasil, vou muito para o Brasil e eu dou aula de MBA nas universidades. E eu dava aula lá, dou aula no Brasil e ninguém pergunta nada. E eu, tipo assim, às vezes eu até brinco, cara, qualquer coisa que tu fale, as pessoas só acreditam. Aqui nos Estados Unidos, qualquer pergunta que tu fale, a pessoa, de onde saiu isso? Quem foi que falou isso? Então, é muito... Qual é a base científica? Qual é a base científica? E eu lembro que quando eu fui dar aula, comecei a dar aula para brasileiro e dar aula no Brasil, eu pensava, será que eles não gostam da minha aula? Porque eles não me questionam? Já
Cara, é muito engraçado isso. Existe uma diferença tão grande de público. Aqui, eu mando sempre o meu material já pelo correio antes das pessoas irem no curso. Quando eu trabalho com os americanos, que eu trabalho muito em company, o meu Positive Change, que também é comportamento, eu já mando pelo correio. E mesmo que eu mande uma semana antes, eles já leram tudo, já estudaram. Tanto que eu tenho que colocar um bilhete, não faça os exercícios do livro, porque tem que ser feito em sala de aula. É muito engraçado, é muito interessante isso. É um desafio. É um desafio, mas é muito bacana. Tu cresce muito como professor, como instrutor, como trainer, quando você começa a trabalhar com o americano. Verdade. Bom, querido, olha só. Nós temos 8 minutos para encerramento. Eu quero dizer o meu muito obrigado a você disponibilizar 2 horas da tua sexta-feira, ok? Por compartilhar com o pessoal. Galera que está nos ouvindo, a entrevista tá sendo tão bacana que nós só conseguimos ouvir 2 músicas. E nós vamos ficar nessas 2 músicas. Se você quer ouvir música, vai no YouTube. Aqui não é rádio para isso. Eu tô brincando, gente, olha só. Mas quando a entrevista bomba desse jeito, a gente esquece que tem que tocar música. Depois eles me xingam na rádio, mas tudo bem. Então, meu querido, muito obrigado. Eu quero te fazer um convite também. Nos dias 3, 4 e 5 de agosto, eu vou estar em Brasília. Sexta, sábado e domingo. Eu vou estar com uma imersão chamada Mudança Positiva, que é psicologia positiva, ciência da felicidade, inteligência emocional e inteligência espiritual, voltada para relacionamento e comportamento. E vai ser a edição de número 147 do meu curso. E eu quero convidar você e sua família. Vai ser ali na Cidade Ocidental. Entrando na Cidade Ocidental, eu juro que eu conheço tudo, né? Fui uma vez só. Mas entrando na Cidade Ocidental, à esquerda ali, no Espaço Tamareira. É uma chácara muito linda. Vai ser imersão? As pessoas vão ficar lá? Vai ser imersão. Quem não pode ficar não tem problema, mas o espaço tem uns quartos maravilhosos, tem piscina, o lugar é lindo. Nós vamos fechar só pra gente, é de sexta às 5 da tarde a domingo no final do dia. Maravilha, estaremos lá. Maravilha, queridão, muito obrigado. Quais as tuas considerações finais? Quer mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, que nem a Xuxa fazia? Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela essa oportunidade, né, de estar sendo um instrumento dele, de estar sendo usado. Deus mudou minha vida, como você perguntou, né, qual foi o momento da sua virada. Foi quando eu me aproximei de Deus, de Jesus. Então, toda honra e toda glória a Ele. Eu sempre me submeto, assim, me ajoelho todos os dias pedindo para que Ele continue me dando humildade. As coisas estão acontecendo cada vez de forma maiores, né, na minha vida, muitas coisas acontecendo, e eu quero que Ele sempre me mantenha humilde, né, me mantenha como um servo, como um filho dele. E Jesus é o maior exemplo de vida, né? Ele veio quando ele fala que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então eu quero seguir esse modelo de Jesus, de servir, não ser servido. Então meu agradecimento maior é a Deus, é a Jesus. Agradeço a você também pela oportunidade, pelo seu programa. Depois que eu fiquei sabendo, né, dessa oportunidade, eu fui atrás e vi que você faz muita diferença. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse canal que com certeza está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Parabéns pela sua excelência. Estaremos juntos, sim, em agosto. Eu ia estar, inclusive, nos Estados Unidos nesse período, de 1 a 5, que vai ter o CrossFit Games, mas a gente mudou de plano, e meu filho, ele vai passar uns 3 meses aí, ao invés da gente ir pro campeonato, né? Então eu sei que eu tenho essa data. Quando você falou, eu já me lembrei que vai dar certo, e espero poder estar com minha esposa e meu filho nesses 3 dias de imersão aí. Sei que vão ser maravilhosos, sempre acrescenta. Quero agradecer a minha esposa por tudo, porque sem ela eu não estaria onde eu estou. E quando eu falo, eu começo a me emocionar, porque realmente
sou completamente apaixonado por ela. Sem a minha esposa, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Então, nós somos muito companheiros, muito cúmplices. Nós temos projetos grandiosos, né? Daqui a 10 anos, eu tenho certeza, como você perguntou, eu tenho certeza que Deus já vai ter nos dado os 3 filhos que nós tanto queremos. Ai, que legal! Eu tenho meu filho de 23 anos, mas não é dela, é do meu primeiro casamento. Nós somos casados há 12 anos e sempre sonhamos com esses 3 filhos, né? Maria Eduardo, Marcelo e a Melissa. Temos já enxoval, tudo preparado. E eu sei que Deus está preparando essa surpresa, né, para nós. Eu sei que Deus tem o tempo certo, já tem 11 anos que nós fazemos de tudo, né? Inclusive sexo, que é bom. É muito importante, né? Quando você falou que sexo é bom, é realmente maravilhoso. Deus criou o sexo, então só que existe a forma certa de você usar. Então, quando nós usamos o sexo da forma errada, aí traz uma série de prejuízos, inclusive doenças, né? Porque se sexo traz um desequilíbrio muito grande, né? Se sexo fosse só bom, ele não trazia doença. Ele é bom da forma certa. Quando as pessoas fazem da forma errada, até morte traz, né? Então, é essa consciência que é importante que nós tenhamos, né? E eu sou grato à minha esposa, né? Sou grato demais ao meu filho, ele está morando comigo, a Febracis, ao Paulo Vieira, ao meu sócio Giovanni, que está segurando a barra da empresa enquanto eu estou aqui. A gente teria hoje agora uma reunião importantíssima e ele está lá representando. A nossa equipe da Febracis, a Febracis em Boston, também vou passar o contato da Fernanda, uma pessoa incrível, ela é diretora de Boston, já te passo aí o contato dela. Obrigado, querido. E sou grato às pessoas que estão escutando, obrigado. E é isso, gente, a minha vida é para verdadeiramente ser instrumento de Deus, para servir, e estou feliz de poder ter saúde, ter discernimento, inteligência, para poder estar cumprindo esse propósito. Amém, meu querido, amém. Me falaram mesmo que tu tem muita luz, e isso é maravilhoso. Eu quero mandar um beijo enorme no teu coração, um beijo enorme para tua esposa, e um agradecimento especial ao teu sócio por te cobrir para que tu pudesse estar aqui. Eu quero já estender o convite para você voltar em 2 momentos. O próximo momento é você voltar para dar uma entrevista para a gente em inglês, ok? Porque aí a gente consegue abrir para outras redes também. E quando tu vieres aqui nos Estados Unidos, para nós nos encontrarmos nos estúdios da rádio, para nós fazermos essa entrevista. Em dezembro eu estarei aí. Já sabe a data? Não. Já vamos. Eu sou virginiano, eu já marco tudo. Eu passo a data para você, eu não me lembro de cabeça, mas nós temos um evento chamado Intercoaching todo ano, né? Então todo ano eu estou aí em dezembro, na Florida Christian University. Eu não sei se você conheço. Sim, claro. O Dr. Antônio Portigliatti, meu amigo pessoal, inclusive, que é o presidente, fundador, né? E reitor. Se bem que agora passou para o filho dele, o Bruno Portigliatti. E a gente eu vou pegar a data certinho e passo para você. Vai ser um privilégio, uma honra. Obrigado. Cara, então eu vou... E nós vamos nos encontrar com certeza pessoalmente agora em agosto. Eu vou ficar uma semana em Brasília, porque eu fiz muitos amigos em Brasília, eu amo essa cidade. Eu sou muito bem recebido em Brasília, eu sou tratado como rei, é incrível. Eu quero mandar um beijo enorme para a galera de Brasília, em especial para a Silvia Folha, que me representa em Brasília. E a Silvinha. E para a família da Cris, que elas são uma família maravilhosa, me recebem na casa deles, me recebem super bem. Gente, tá encerrar, eles vão me cortar. Olha só, galera está nos ouvindo, muito obrigado. Lembrando que a nossa programação não para 1 minuto, 24 horas por dia, nós estamos sempre ligados. Você está ouvindo a Positivo Extremo Rádio. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Você pode nos ouvir sempre através das redes do rádio, através do site www.positivoextremoradio.com. Repetindo,
www.positivoextremoradio.com. Na próxima semana, ao vivo, conectado com a gente, eu vou ter o maravilhoso Victor Frison. O cara é um fenômeno das redes sociais e vai nos falar sobre posicionamento de marca. Como é que tu faz com que o teu produto seja diferenciado? Semana que vem. Hoje nós conversamos com o maravilhoso Luiz Paulo Machado, Master Coach e diretor da Febracis Brasília e Goiânia. Um beijo enorme, fiquem com Deus, gente, e nós nos vemos na próxima semana. Nós vamos encerrar nossa programação agradecendo ao nosso Pai que está nos céus, a nossa Mãe Celestial, a nossa família de luz, e nós vamos encerrar ouvindo uma banda maravilhosa brasileira, Livres para Adorar, com a canção Mais Um Dia. Jay, song number 3, please. Maravilha. Queridão, deixa eu só desconectar um monte de coisa aqui. Gente do Face, um beijão enorme para vocês aí no Face. Até mais, gente. Até amanhã.